Mas hoje eu vou trazer para vocês uma forma de trabalhar alguns conteúdos. Se vocês acham corrido para vocês, eu vou dar. Acho que talvez vocês não saibam, não sei se vocês fizeram IF, né? Vocês são mais velhos, eu não sei se vocês chegaram a fazer IF. Mas no IF, normalmente o conteúdo de física é trabalhado em 3 anos. Primeiro, segundo, terceiro ano, né? No IF, nós trabalhamos esse conteúdo em 2 anos, esse mesmo conteúdo. Então, no primeiro ano, a gente vê o conteúdo que normalmente seria visto no primeiro, que é o conteúdo de mecânica, mais metade do conteúdo que seria visto no segundo ano, né? Que é o de Física 2. A gente vê toda a parte de mecânica e toda a parte de física térmica. E no segundo ano, no IF, a gente vê o restante desse conteúdo de Física 2, que é óptica e ondas, e vê eletricidade, magnetismo e física moderna. Então, o conteúdo é gigante, mas é muito grande. Então, no primeiro ano, em particular, é praticamente impossível concluir todo o conteúdo, de verdade. Dependendo de onde você está lecionando, da quantidade de evento que tem no campus, a gente não consegue dar nem a parte de física térmica. Então, tem um buraco gigante, né? Essas atividades que eu vou mostrar para vocês, que eu faço em sala de aula, normalmente eu procuro fazer no contraturno para não tomar minha hora. E boa noite, Márcia. E eu faço uma atividade por bimestre. Então, eu faço uma atividade diferenciada por bimestre. Não é algo que vá tomar meu tempo demais, tá? E eu consigo pegar o contraturno para trabalhar com eles. Agora, como a gente já está mais familiarizado com essa tecnologia dessas aulas síncronas, essas ferramentas do Meet, por exemplo, dá para eu marcar essas aulas no horário de contraturno, sem a galera precisar ir para o IF, né? Então, eu já posso usar as apresentações dos alunos pelo computador mesmo, né? Sem a gente precisar se reunir para isso. Então, vamos lá. Podem botar presente no chat, viu? Por favor. Então, para começar, um dos primeiros conteúdos que a gente trabalha no primeiro ano é a parte de unidade medida. E é um conteúdo muito importante. Até porque a galera de um tempo para cá, né? A galera não dá muita atenção para as unidades de medida. Na verdade, os alunos, não sei se vocês já perceberam, tem uma diferença entre a nossa geração e a geração que está surgindo, que está agora no ensino médio, né? Eu acredito que nós tínhamos o interesse de tentar descobrir como as coisas funcionam, nós investigávamos, nós tínhamos a curiosidade de tentar entender um pouco mais. Eu estava conversando um tempo desse com um colega, e eu estava dizendo, quando começou a surgir a tecnologia do smartphone, que para mim foi uma loucura, que eu queria saber como aquilo funcionava, o que era o sistema Android, dava para eu botar, dava para eu instalar, baixar e colocar no meu celular o sistema Android, né, que era Java, eu não sabia. Então, foi tudo bem, surgiu muito rápido e foi bem complicado acompanhar tudo aquilo dali. Então, a curiosidade, ela tá deixando, sabe, cara, os alunos não têm mais essa vontade de saber como as coisas funcionam, de saber por que as coisas funcionam. Eles só sabem que ela funciona. E eu acho engraçado que muitas vezes os alunos que a gente... esses meninos, eles são expert, internet, tecnologia, mas são nada. São nada. O que eles sabem fazer é mexer no Instagram e mexer no WhatsApp, no Facebook, e olhe lá.
de tecnologia, eles não entendem nada. Quando passa para uma coisa mais complicada, lascou com o menino. Até para digitar mesmo no Word, ou abrir o Excel, acabou com a criatura, né? Então, eles acham que sabem demais, mas, no fundo, não sabem nada. Então, as unidades de medida, elas são muito importantes, né? E eu vou mostrar algumas coisas, eu vou fazer um breve resumo, tá? E tá certo. Tá bom, Alisson. Alisson, se você quiser sair para economizar aí, tudo bem, tá? Depois você assiste na aula online. Ou na aula gravada, quando sua internet voltar, tá? Pois é, Edmilson, a gente tem que cobrar e é complicado, sabe? É, é muito importante. Vou mostrar até uns GIFs, né? Eu gosto muito disso na minha página do Instagram. Então, tem aqui, ó. Quanto é 40 metros por segundo mais 30 metros por segundo? Aula 70. Por 70 o quê? Maçã, pera, né? Se eu estou colocando uma unidade em metro por segundo, então aquilo tem que fazer sentido. As unidades, elas têm que fazer sentido. Se eu estou falando de velocidade, primeiro que eu tenho que associar que metros por segundo é uma unidade de velocidade. Se eu estou falando 40 metros por segundo, é fundamental mesmo. Exatamente, exatamente. E tiveram alguns erros, né? Inclusive, teve um satélite, em questão de sinal também, né? Teve um satélite que foi lançado, um foguete que foi lançado em direção a Júpiter, se não me engano, e ele acabou entrando, caindo em Júpiter, que era só para ele ficar rodeando, né, o satélite, por conta de um erro de cálculo, né? Então, essas unidades e os sinais são importantíssimos, tá? Então, você não vai botar 70 litros. Se eu estou falando de velocidade, você tem que saber que é uma unidade de velocidade, né? Isso é importante. Então, a gente já começa no conteúdo de física já mostrando grandezas e unidades. As grandezas, tudo aquilo que a gente pode calcular e encontrar são grandezas, como a massa, o volume, a temperatura, o comprimento, né, a distância, tudo isso, o tempo, são grandezas físicas, tudo aquilo que você pode calcular, que você pode encontrar. E toda grandeza tem a sua unidade, que é o que dá sentido àquela grandeza. Então, quando eu falo massa, então me vê aí 1 quilograma de carne. Então, estou falando da grandeza massa e da unidade quilograma. Vou comprar um refrigerante de 2 litros. Então, o volume do refrigerante é dado em litros. A minha caixa d'água, ela tem 1.000 litros. Então, o volume da caixa d'água é de 1.000 litros. Ou 1 metro cúbico, normalmente está escrito na caixa d'água. Vê se o menino está com febre. A temperatura dele está em 39 graus Celsius. Então, temperatura é uma grandeza, graus Celsius é a unidade. 60 segundos, tempo é a grandeza e segundos é a unidade. Essas grandezas eu não vou aprofundar, mas depois a gente pode classificar elas em escalar e vetorial. Mas vamos focar só na unidade aqui, tá? Por enquanto. E aí, houve uma padronização nas unidades, que é o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, e os países adotaram isso, porque quando você vai escrever um artigo, e se eu vou divulgar esse artigo hoje, se você publica, ele tá, qualquer pessoa no mundo pode ter acesso a ele. Se eu vou escrever ele em línguas estranhas, por exemplo, em inglês, eu vou colocar com unidades que qualquer pessoa que esteja em qualquer parte do mundo possa ler o meu artigo e entender do que eu estou falando. Então, por exemplo, vou escrever velocidade em metros por segundo, vou escrever temperatura em Kelvin. Embora os americanos insistam em usar unidades que não são úteis para ninguém, mas eles insistem em querer dominar o mundo com as unidades inúteis deles, né? Como Fahrenheit para temperatura. Não serve para nada. Aqui é uma escala absolutamente ridícula, como foi criada, né? Milhas por hora. A gente usa metros por segundo, quilômetros por hora aqui no Brasil, né? Então, tem muita coisa que eles utilizam que ninguém utiliza, né? Mas, enfim, houve essa padronização. Para escrever as unidades, existem algumas regrinhas, né? Isso é importante até para vocês. Não existe plural, galera, pelo amor de Deus, não existe.
plural de unidade. A unidade, ela é um símbolo. Ela não é uma abreviação, ela não tem plural, ela não é um singular. Então, você não vai comprar 2 litros de refrigerante. Você vai comprar 2L, 2 litros. Essas unidades, elas são escritas com letra minúscula, exceto quando se refere ao nome de alguém. Então, às vezes, você vai na própria escola e tem lá na porta da secretaria. Abrimos das 8 horas até as 12 horas. Não existe esse S, isso não é plural, a galera não entende isso. É um símbolo H de horas, não é um singular, é o H de horas. Quilograma, esse G aqui era para estar preto, tá? Então, quilograma, não quilogramas. E o mais feio é quando o cara, além de abreviar, de botar o plural, ele tira só as vogais. Qual é a lógica de você abreviar uma palavra tirando só as vogais? Eu não entendo. Onde foi que a criatura, ela aprendeu, ela estudou onde isso aqui, que para você abreviar uma palavra, você tem que tirar as vogais. Tira o I, tira o O. Aí vira LTRS. Não tem lógica nenhuma isso daqui, tá bom? Então, elas são escritas com letra minúscula. É bem comum o de horas. E o de litros, garrafão de 20 litros de água. Quando se refere ao nome de alguém como Celsius, Kelvin, Ampere, Joule, letra maiúscula, tá certo? Não é uma abreviação, portanto, não deve ser precedido de ponto, tá bom? E aqui tem outro gifzinho, né? Outra brincadeira. Não espere mais, apenas faça logo isso. Aí Deus, não quero. Eles derrubam 15 bilhões de árvores todo ano. Eu perdoo eles. Humanos colocam outras espécies em risco. Eles irão aprender. Eles estão fazendo cálculos e não colocando as unidades no final, né? Aí já pegou pesado. Aí já manda o meteorito lá, né? Aqui tem um outro caso interessante. Tá lá a reportagem. Lamborghini é usada para levar rim por 500 quilômetros para transplante urgente. Olha a importância de você saber ler uma unidade. Aí o animal colocou embaixo assim. Não existe Lamborghini que alcance essa velocidade. Aliás, helicópteros com essa velocidade só protótipos militares, que até onde sei, nem entraram em serviço. O cara está falando que a Lamborghini andou por 500 quilômetros. Aí o animal embaixo associou que a Lamborghini andou... Primeiro tem um por, né? Tem um por ali. Mas ele, não sei como ele leu, ele deve ter por 500 quilômetros por hora. Ele associou que essa unidade quilômetro era uma unidade de velocidade. Tá vendo como é importante você saber disso daí, né? Aqui tem um outro que eu achei interessante para trazer para vocês, né? Do desenho do Aladim, né? Aí o cara diz, basicamente, no minuto 1 minuto e 48, eles estão no Egito, e em 1 minuto e 59, eles estão na Grécia. Isso significa que viajaram 1.596 quilômetros em 11 segundos, ou aproximadamente 145.090 metros por segundo. E aí ele vai, né? Isso você teria que levar em consideração que nessa velocidade gigantesca, essa galera iria torrar, né? O atrito com o ar faria com que eles incendiassem, né? Eu tenho alguns erros aqui que eu anotei para vocês. Primeiro erro é isso aqui, ó, que é muito comum da galera também cometer, né? A vírgula a gente coloca no final. Então, quando você escreve 145,090, eu estou dizendo que é 145, né? É diferente de escrever 145.090. O mil, o milhar e o milhão, a gente representa com um ponto, tá? Então, isso aqui é bem diferente disso. Outra coisa, o resultado correto daria um 90 no final. Então, a gente precisa arredondar isso, e isso aqui viraria um 1. Esse arredondamento é importantíssimo, galera, porque os alunos acabam esquecendo esse finalzinho, jogando fora. Você não pode jogar fora assim.
E convertendo para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, esse valor aqui, ó, ele está errado, né? Ó? Ele deveria ser esse 522 mil. Mas eu trouxe para mostrar como é importante a gente saber trabalhar isso. Os prefixos de unidades que são importantíssimos, aqui eu tenho tera, giga, mega, quilo, pico, nano, micro e mili. E aí, vocês já pararam para pensar que os chips, eles foram diminuindo de tamanho e eles viraram microchips? E aí apareceu um chip menor ainda, que é o nanochip. Então, as tecnologias elas estão avançando para coisas cada vez menores. Então, tem muito mais informação em coisas cada vez menores. E aí eu trago isso aqui para representar. Antes eu tinha um disquete, que eu acho que são 50 KB, 200 KB que cabiam num disquete. Hoje eu tenho um pendrive de 1 tera, né? Cartões de memória de 1 tera. Um disquete não cabe uma música de hoje em dia, né? Mas cabia tanto documento que você nem imagina. Hoje não cabe um arquivo. Acho que um arquivo, se você fizer uma prova, não cabe mais num disquete, né? Então, a tecnologia ela avança muito e os alunos não prestam atenção nisso. Aqui eu tinha um armazenamento de 5 mega. Os computadores eles eram uma sala inteira. Hoje eu levo para todo canto, até o celular. E aqui eu tenho um cartão de 1 tera. 1.000 megas viram 1 giga. 1.000 gigas viram 1 tera. É absurdo esse avanço tecnológico aí. Algarismos significativos. Muito bem. Muito bem, Ronson. Hoje assisti um vídeo sobre SSD e o tunelamento quântico para entender um pouco como funciona a tecnologia do SSD. Fantástico! Tá vendo? Esse tipo de curiosidade a gente não encontra mais. Os alunos eles não se interessam em saber o porquê ou como as coisas funcionam. Então, eu trago uma atividade bem simples que vocês podem fazer na escola de vocês. Não precisa de um espaço grande, né? Fora da sala, na quadra, qualquer canto você puder botar os alunos, até mesmo na sala, é só afastar as cadeiras, você consegue fazer isso. Encontrar o tempo certo para determinar a velocidade correta que a gente vai propor. Então, os alunos precisam encontrar a velocidade correta e, para isso, eles vão ter que andar, né? Nem é necessário, dependendo dos valores que você colocar, nem é necessário correr. Uma certa distância no tempo certo. Então, como é que fica esse negócio? Ixi, comeu aqui, ó. Então, a turma ela é dividida em grupos. Então, botei aqui uma turma dividida em grupos de 5 alunos. Inicialmente, você já mediu lá na quadra a distância que você quer que eles percorram. Botei aqui 10 metros, tá? Um aluno vai ser o que vai ficar correndo. E os outros vão fazer as medidas, as anotações e as conversões de unidades. E aí, tá errado aqui, né? Vou ter aluno demais, que era para ter só 3. Um aluno tá correndo vermelho, tem 3 aqui fazendo as medidas, e o quinto, ele tá lá no outro grupo, porque ele vai ficar responsável por marcar o tempo desse grupo para que os alunos não roubem, né? Então fica um aluno aqui junto com ele para confirmar que o tempo está sendo marcado de forma correta, tá bom? E os outros 2 alunos vão fazer as devidas conversões de unidade. Como é que funciona? Dei aqui uma velocidade. Ó. Eles têm que encontrar essas velocidades aqui, ó, que eu estou anotando, tá? Você pode inventar a velocidade que você quiser. Note que essas velocidades, elas estão em unidades diferentes. Por que isso? Os alunos, eles não têm noção de medida, nenhuma. Eu perguntei na sala de aula, primeiro ano de recurso pesqueiro em Macau, disse, galera, quanto, porque os professores estavam sentindo dificuldade, os professores da área tecnológica, da parte específica, quer dizer, de RP, na questão das unidades dos alunos. Eu perguntei, galera, quantos gramas pesa um camarão?
para ver se a galera tinha uma noção de massa, de alguma coisa, né? Quantos gramas pesa um camarão? E aí começaram, pá, 50 gramas, sei quanto, sei quanto. Teve aluno que disse 200 gramas. Mas, meu filho, 200, você não tem noção do que é 200 gramas. 200 gramas você vai na padaria e pede 200 gramas de queijo mussarela. É uma coisa absurdamente grande. Imagina um camarão com 200 gramas, né? Então você compra camarão com 10 gramas, com 15 gramas, os alunos eles não têm essa noção. Então, eles, como é que funciona? Tá lá o menino, ó, você vai ter que achar, você tem que correr esses 10 metros nessa velocidade, 10 km por hora. 10 km por hora, os alunos eles não sabem o que é 10 km por hora. Então, o que é que eu vou fazer? Eu oriento que eles convertam isso para valores que eles sabem. Eles não sabem o que é 10 km por hora, mas eles sabem o que são, por exemplo, 1 metro por segundo. Eu tenho que andar 1 metro em 1 segundo. Eles sabem o que é isso. Então, eu recomendo inicialmente que eles façam as conversões para metros por segundo. Então, essa primeira, eles vão converter 10 km por hora para metro por segundo. A segunda já está em metro por segundo. Essa aqui está em centímetros, eles vão converter. Aqui está em metros por hora, eles têm que converter para segundo. E aqui está em milha por hora. Então, são alguns exemplos, tá? E aí, quando o aluno for correr, né, ele vai ter que bater esses 10 km por hora. Ele tem que achar essa velocidade de 10 km por hora. Aí, o aluno que está medindo vai dizer, anda meia aí, já. Na hora que ele disser o já, ele começa a contar o cronômetro e o aluno vai ter que correr, né, até o outro lado, nesses 10 metros. Ele termina, interrompe o cronômetro e o outro menino anota aquele número. Pronto, ele fez aquele número. Será que aquele número, aquele tempo, está correto? Se ele corresse realmente, e aí os alunos começam a bolar as estratégias. Ah, rapaz, se ele tem que correr no tempo certo, então vou logo calcular o tempo. Né? Então, ele converte esse quilômetro por hora para metro por segundo, joga na equação da velocidade que está aqui embaixo, ó, e acha o tempo. Aí ele diz, ó, olha, você tem que correr, ele já faz a conta e já programa. Você tem que correr em 2,5 segundos. Alguém fica dizendo, vai, acelera, vai devagar, acelera mais um pouquinho. Até bater o tempo que ele acha que dá certo ali. Então, ó, fazendo a conversão, isso aqui daria 2,8 metros por segundo. Esse 0,3 são 30 centímetros por segundo, então é um movimento bem mais lento. Aqui eu tenho 0,14, ou seja, 14 centímetros por segundo. Eu passei hora para segundo, tá certo? Então é um movimento bem lento, bem lento. E aqui eu tenho milhas por hora, que dá 4,4. Ele vai ter que correr aqui, ó. Né? Vai ter que correr, vai ter que fazer em 2 segundos e alguma coisinha. E aí eles podem fazer as contas, ó. Se eu trocar esses caras de lugar, eu posso calcular o tempo, né? Ó. Fica espaço sobre velocidade. 10 por 2,8, o primeiro ele tem que correr nesse tempo. Se bater o grupo que bateu o tempo mais próximo, aí eu pontuo, dou uma pontuação extra, tá? Os tempos, né? No total, quem fez mais pontos, quem foi mais próximo, o grupo, ganha o ponto extra, né? Ó, isso aqui ele teria que correr em 6,67. Aqui, ó, em 33 segundos. E aí o cara, ó, vai devagar, né? Vai devagar, vai mais devagar, né? Para poder, corre agora, para poder bater o tempo certo. E aí você pode dificultar e não deixar que o grupo do aluno que está correndo veja o tempo que está sendo marcado, né? Para poder ele marcar mentalmente aquele tempo. Também é uma opção, né? Entenderam essa atividade? É uma atividade que eu bolei, eu já vi uma atividade parecida que um amigo meu tinha feito. Ele fez uma... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Como se fosse uma prova que tinha obstáculos, né? Funcional, como se fosse um funcional. Né? E aí eles tinham que percorrer aquele trajeto em um determinado tempo. Ele fez essa atividade numa turma do 9º ano.
né? Também foi muito interessante. Compreenderam? Alguma pergunta aí? Entendi, sim, bem bacana. É bom de aplicar realmente no ginásio lá da escola dá certo fazer um disso aí. E os alunos vão curtir muito, né? Qualquer coisa que você faz, eles curtem muito. E o legal é que sempre tem aqueles boy que só quer ir para bagunça, nem presta atenção, sai correndo desesperadamente. Né? Os meninos fazem um negócio em 1 segundo, 2 segundos, sabe tem o que é que tá fazendo, né? Aí fica em último lugar. Aí sempre tem aqueles, eu acho legal que sempre se destaca muito nas minhas atividades o grupo bagunceiro. Né? O bagunceiro fala, peraí, bicho, não é pra gente sair correndo assim, não. Vamos aqui olhar aqui direitinho. Professor, meu irmão, se a gente fizer assim, dá certo? Dá. Aí os meninos sempre se dão bem, os bagunceiros nas minhas atividades. Outra atividade, essa atividade aqui, ela é fantástica. É uma atividade interdisciplinar, né? Você pode trabalhar com várias disciplinas. Eu nomeei ela de Minha Viagem de Férias. E aí, dentro desse conteúdo, né, eu já passei aqui para velocidade, aquilo ali são atividades extra, essa aqui eu já considero pontuação mesmo, tá? Dou o conceito de velocidade, né, para converter de um para o outro, né, a gente vai utilizar aí a multiplicação ou a divisão por 3,6. A unidade que nós utilizamos aqui é o quilômetro por hora, mas a unidade do sistema internacional é o metro por segundo. Eu explico todo o conteúdo, movimento progressivo, movimento retrógrado, explico todo o conteúdo, dou a diferença entre distância e deslocamento, porque isso é importante. Se você mora aqui e vai tomar um sorvete com o boy ou com a boy, que nessa sorveteria aqui, ó, você vai andar tudo isso daqui, né? Se você andou, veio até essa esquina e veio para cá, você andou, sei lá, vamos botar aqui 200 metros, 300 metros e aqui 400 metros, pronto. Você andou 700 metros para ir lá tomar açaí. Essa foi a distância que você percorreu, distância percorrida. O que seria o deslocamento? O deslocamento é uma linha reta que separa esses dois pontos. Seria o caminho mais curto se você pudesse sair passando, pulando os muros, passando por cima das casas até chegar lá. Né? Eu daria um triângulo aqui, e nesse triângulo eu sei que esse lado vai valer 500. Né? Note que o deslocamento é muito menor do que a distância. Deslocamento liga o ponto inicial ao ponto final. Então, quando você vai viajar para o Rio de Janeiro, né, se você olhar no mapa, distância entre Natal e Rio de Janeiro, não sei qual é a distância, mas eu vou chutar aqui, tá? Vamos dizer que seja 3.000 quilômetros, eu nem sei. Mas vou botar aqui 3.000 quilômetros. Essa distância, se você pegar um mapa e calcular de um ponto a outro, pronto, em linha reta, que você pode pegar abrir o Maps, né, o Google Maps, e tem a opção lá régua. Então você fixa em Natal e leva o outro lado da régua até o Rio de Janeiro, vai dar esse valor aí. Só que se você botar trajeto, né, Rio de Janeiro, para ele dar o trajeto, ele não vai dar 3.000, porque você não vai viajar em linha reta. Então ele vai dar uma distância muito maior do que isso. Porque você vai fazendo curvas, vai contornar uma cidade, vai, enfim, contornar uma montanha. Então, essa distância não vai ser de 3.000. Digamos que a distância ali de 3.500 quilômetros, né? Então, a distância foi bem diferente do deslocamento, certo? Falamos do que é a trajetória, né? Que, por exemplo, a BR ela é marcada por quilômetros, do quilômetro zero até existem marcações na BR, e dou a parte de gráficos, né? Porque eu vou querer que eles construam um gráfico também. Então, como é que funciona a atividade? Os alunos eles precisam planejar uma viagem de férias. E aí eu vou dar alguns destinos que são
previamente já listados. Essa atividade eu costumo consultar o professor de geografia, né? Mas você pode trabalhar com o professor de geografia, de matemática e de biologia facilmente, né? Você pode combinar com esses professores. E essa atividade pode se tornar até maior do que ela é agora, né? De modo que os outros professores também se interessem em participar da atividade para pontuar nas suas disciplinas também. E aí eu dou total liberdade para os alunos criarem histórias, então eles bolam histórias das mais mirabolantes possíveis que vocês possam imaginar aí. Eles inventam. Tem turma que diz que vai economizar o máximo, tem turma que vai para arregaçar mesmo, que está rica, que vai gastar o dinheiro, né? E aí eles inventam que vão viajar a trabalho na universidade, quando eles estão fazendo tal curso na universidade. Vocês, como eu falei, né, vocês podem adaptar. Normalmente eu dou um prazo de 15 a 20 dias, porque se você der um mês de prazo para um aluno fazer uma atividade, ele vai fazer na última semana. Se você tiver 3 meses de prazo, ele vai fazer na última semana. Então, independente do que você faça, ele vai fazer na última semana. Um grupo ou outro vai fazer essa atividade com antecedência. E aí, sim, os alunos precisam entregar um relatório da viagem, tá? E uma apresentação em slide. Um grupo de no máximo 5 alunos, porque eles vão viajar de carro, e como eles vão viajar de carro, um carro comum não suporta mais do que 5 alunos, tá? Pois é, Edmilson, pois é. Nós somos assim mesmo, eu me encaixo aí também. Deixa eu compartilhar aqui a atividade para vocês visualizarem. Pronto. Então, tá aqui, né? Eu mando esse arquivo para eles. Um grupo máximo de 5 alunos, porque é o máximo que vai caber no carro. E aí ele já tem que entender que não é legal você fazer uma viagem longa com 5 pessoas em um carro. É muito desconfortável. Coloque sim. Então, não dá para você... Tranquilo, Eliane. Não dá para você viajar, mas é bem desconfortável viajar com 5 pessoas, né? E aí, de cara, eu envio isso e peço para eles escolherem uma dessas cidades, né? Eu coloco cidades bem longe. Depois eu comecei a procurar cidades que tenham pontos turísticos ou tenham alguma coisa interessante, bacana na cidade, ou tenha ocorrido alguma coisa, tá? Então tá Pirinópolis, Aquidauana, Curralinho, Corumbá, Jaciara, Brumadinho, Feliz Natal. Aqui são algumas, tá? Vocês podem pesquisar outras, né? Eu botava nome engraçado também, né? Eu boto alguns nomes engraçados. E aí eles, na hora, eles já pegam o celular e pesquisam em cidades para ver o que é que tem na cidade, né? E começam a escolher suas cidades. Nesse trajeto, você tem que colocar... Você vai pegar, por exemplo, tá aqui o mapa do Brasil. Aí você vai escolher de onde você vai sair. Você pode sair de Natal, de Macau, de onde você quiser, né? Então, você vai sair de Natal e você vai para uma determinada cidade aqui. Então, primeira coisa, vocês têm que definir quando vocês vão sair, de que horas vocês vão sair. Vocês têm que definir qual carro que vocês vão viajar, qual é o consumo do carro, né? 10 km por litro, 15 km por litro. Então, são coisas importantes que lá na frente eles podem lembrar. E, pô, que legal aquilo, vai me ajudar, vou montar uma viagem e tal. Então, até para os professores que participam, eles gostam pra caramba dessa atividade. E aí eles têm que ver no mapa, já bota lá no Google Maps, né? Ele vai ver na régua qual é a distância de Natal para essa cidade aqui e qual esse seria o deslocamento, né? E qual é a distância que ele vai percorrer efetivamente, né? Que aparece lá os trajetos, né? Então tem os trajetos lá, vai aparecer os trajetos, tal, vai dar uma distância muito maior do que o deslocamento, tá?
E aí eu boto dia e hora da partida, dia e hora da chegada. Tem que ser uma coisa lógica, porque você não vai sair daqui hoje e chegar amanhã. Ah, a gente ficou revezando e a gente conseguia dirigir 20 horas por dia. Não existe isso. Não, mesmo que você reveze, não tem condição de acabar viajar 20 horas por dia. Então tem que ser uma coisa lógica, tá? No real mesmo. Aí no final, como você já tem o quanto vão andar, por exemplo, 4.500 quilômetros é o que eu vou andar. E eu já sei o consumo do carro. Digamos que o carro faz 10 quilômetros por litro. Então eu já sei quantos litros de combustíveis eu vou gastar. Sabendo dos litros, de quantos litros eu vou gastar, você já pode fazer uma média do preço da gasolina por todos os estados por onde você vai passar, porque você vai passar por vários estados. Então já faz uma média de quanto você vai gastar. Quantas paradas você fez? Por exemplo, saímos de 5 horas da manhã de Natal. Então, o primeiro canto que eu passei, sei lá, eu passei pela Paraíba. Então, fiz uma parada em alguma cidade da Paraíba de 8 horas, para a gente poder comer alguma coisa e tal. Tava com fome já. Meia horinha, voltamos para a estrada de novo. Né? Paramos de 12 horas em tal cidade, de tal estado, ou estava na Paraíba ainda. Você tem que fazer esse cálculo. Porque você vai viajar, e deixa à vontade, você vai viajar a que velocidade? Ah, nós vamos viajar a uma velocidade média, lembra o conteúdo, de 100 km por hora. Então, pronto, se você vai viajar, vamos tentar viajar, professor, 3 horas seguidas. Então, se você botar uma média de 100 km por hora, em 3 horas de viagem, você vai conseguir fazer 300 quilômetros. Então, saindo daquele ponto, você vai ter que parar onde? Em qual cidade? Tem algum ponto naqueles 300 quilômetros? Tem alguma cidade? Tem não, tem antes. Então, eu vou ter que parar antes. E eu vou ter que ajustar as minhas distâncias. É um trabalho longo, por isso que eu dou um prazo longo. Eu digo é isso. Se vocês deixarem para fazer em cima da hora, o trabalho de vocês vai ficar horrível. Tem trabalho que eu pego, galera, que brilha os meus olhos. De verdade, pô, que coisa linda, cara, que ficou esse trabalho. E eu uso como referência para os outros, tá? E aí você vai ter que me dizer qual é a velocidade média do veículo em cada etapa de viagem e a velocidade média total. Você vai pegar o tempo total, a distância total, o tempo total e faz a velocidade média total. Vai ter que contar todas as paradas, mostrar todas as paradas e quanto tempo ficaram. Durante a viagem, precisou pegar balsa? Passou em algum pedágio? Qual era o valor? Acreditem, os alunos, eles não só descobrem quanto é cada pedágio, como eles tiram a foto das lanchonetes onde eles pararam. É fantástico a riqueza de detalhes que eles colocam no trabalho. Vão permanecer quanto tempo lá no final, na cidade? Tem que passar uma semana. Vai passar 2 dias só. Tive aluno que disse, a gente foi, mas não tinha muita coisa na cidade, a gente fez o que a gente tinha que fazer e foi para uma cidade vizinha curtir umas festas. Tranquilo. Vão ter que construir um gráfico espaço em função do tempo, contendo todas as paradas. Então, esse gráfico, dá para você fazer isso no PowerPoint mesmo. Ele vai ficar algo mais ou menos assim, né? Paradas na horizontal é o tempo que eu fiquei parado. Não, é para vocês fazerem, não. É uma atividade que eu passo para os meus alunos. Estou mostrando algumas formas de trabalhar alguns conteúdos. Pronto, essa é a parte de física. A parte das outras disciplinas, os gráficos, você pode trabalhar junto com a matemática. As outras, geografia e biologia, vocês podem incrementar, né? Então, para a geografia, eu peguei essas informações com o professor. Algumas informações da cidade. Qual é a população? Data de emancipação política, renda per capita, qual é o porquê do nome, qual é a curiosidade daquele nome, tem alguma curiosidade na cidade, o tipo de relevo, principais fontes econômicas, quais os pontos turísticos, vão ficar em que pousada, quais os principais problemas sociais, qual é o preço das pousadas que eles têm que colocar também,
quanto eles gastaram no todo. Então, tem uma turma que é bem econômica, tem uma turma que é bem grupo que gosta de gastar mesmo, né? Não, pessoal, a gente foi para luxar, era só hotel de luxo, e os outros não. O pessoal economizou o máximo, conseguiu gastar R$ 700 para viajar. Fantástico, né? Isso já aguça um bocado de coisa na cabeça dos meninos. Então, essa é uma atividade de planejamento da minha viagem de férias. Alguma pergunta nesta? Dúvidas? Interessante? O que vocês acharam? É grande essa atividade. É grande de verdade. E aí eu peço para eles apresentarem, né? Eu dou um tempo para eles apresentarem, 10, 15 minutos, né? E dou mais um tempinho para a gente discutir, para a gente rir, falar algumas bobagens sobre a viagem deles. Beleza? Então vamos continuar aqui. Tem mais uma atividade que eu quero mostrar. Essa atividade, eu não sei se vocês já conhecem, mas os foguetes. Rapaz, eu nem sei, viu, Eliane? Se é hoje, para mim era a próxima semana. Mas eu nem. Eita, agora você me pegou, olha. Eu pensava que era a próxima semana. Vou procurar saber e falo com vocês no grupo. Vocês já viram os foguetes de garrafa PET? O legal dos foguetes, quando eu vou apresentar os foguetes em algumas turmas, show. Quando eu apresento o foguete, os alunos eles não botam muita fé. Dizem, construir um foguete, né? Não, esse não, de água mesmo, tá? Mas tem bicarbonato e vinagre também. Eu vou falar aqui um pouquinho. Esse professor, peba, né? O foguete, deve ir 10 metros de distância. E aí, quando eles veem o lançamento, o primeiro lançamento que sai direitinho, eles ficam assustados, quê? Não acredita! Ficam loucos. Agora é minha vez. Teve o lançamento de eu fazer e os alunos saem correndo para buscar de novo, para lançar de novo. Então, causa um murmurinho. Eu trabalho eles nas leis de Newton, então eu falo as leis de Newton, dou conteúdo aqui, eu só trouxe algumas coisinhas, tá? As 3 leis, né? Ação e reação. E aí, no final do conteúdo das leis de Newton, eu coloco essa atividade que também vale ponto do bimestre, tá? Já é um outro bimestre isso, né? Então, aqui é importante que você faça esse lançamento em um local amplo, e quando eu digo amplo, é amplo, grande, né? Pode ser um descampado, lá perto, pode ser num campo de futebol aberto, pode ser na quadra, professor. Rapaz, pode, mas a situada desse foguete tocando o chão vai fazer um barulho grande. Então, não é legal que tenha nada por perto, porque pode bater e quebrar as coisas. Você pode, se quiser, e aí tem aluno que é desenrolado, desenvolve um paraquedas para o foguete cair devagarinho, também é legal. Então, eu trabalho as 3 leis, quando eu finalizo, eu vou passar essa atividade. Também divido em grupos, e aí, vocês já sabem, vocês são professores, uma coisa que eu digo para os meus alunos, professor, pode fazer de tantas pessoas? Rapaz, não pode. Professor, mas porque a gente tem um grupo separado. O problema de vocês. Não pode porque se eu botar um grupo grande demais, por exemplo, nessa atividade, se eu boto um grupo de 5 pessoas, 2 vão fazer e 3 não vão fazer nada. Então, isso eu fico muito puto. E eu digo para os alunos, por exemplo, vão ser 4 pessoas. Agora é o seguinte, se um de vocês não fizer nada, porque sempre tem aquele que fica revoltado, ninguém fez nada e ganhou os pontos. Se não fizer nada, vai chegar para mim e vai dizer, professor, tal pessoa não fez nada.
E aí essa pessoa não vai ganhar pontuação. E não tem que ficar com raiva do amigo, não. Não fez nada, não fez nada. Então, não boto muito aluno, não. E aí, cada grupo ele tem que construir o próprio foguete e a base de lançamento. Esses foguetes, eles são utilizados na Mostra Brasileira de Foguetes, a MOBFOG, que ela é junto com a OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Astronomia e Astronáutica, eu acho. E tem para ensino fundamental, viu, galera? Tem ensino fundamental e tem ensino médio. Então, dá para vocês fazerem isso na escola de vocês. Isso instiga demais os alunos. E aí eles participam da prova da OBA, que são questões tranquilas, vocês podem fazer uma preparação com os alunos antes, né? E existe a classificação, acho que até o 9º ano do ensino fundamental é foguete com água. E do ensino médio, ele é foguete com bicarbonato e vinagre, né? Mas como com água, professor? É água e ar, né? Uma bombinha para jogar ar. Então, o combustível é o ar em alta pressão lá dentro, pressurizado, o ar comprimido, e a água, né? O ar vai empurrar a água. E aí, eu tenho ação e reação, tem um bocado de coisa, né? E aí, esse foguete sai. E alunos também precisam entregar um relatório falando da física desse foguete, da construção, de todo o processo que eles fizeram e anotar os dados do lançamento deles, né? A distância que foi. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui eu tenho o arquivo que eu mando para eles, tá? Se vocês quiserem, eu mando para vocês lá no sala de aula, né? E aí, a pontuação, né? Construir o foguete, garrafa PET, e aí eu mostro a construção para eles, construo para eles, né? Ou levo já pronto. E a base de lançamento, né? Então, só em construir o foguete com condições de competir e a base de lançamento correta, eles já ganham 60 pontos, né? Mano, sim. Fez o relatório vai valer até 20 pontos, então já tem 80. Lançou o foguete, seguindo os procedimentos do lançamento real, mais 20 pontos, né? Que aí vai dependendo da classificação deles, para formar os 100 pontos. Então, são duas provas. Tiro ao alvo, eu coloco alguma coisa, um objeto, um tijolo, a 40 metros de distância, e eles têm que chegar o mais próximo possível desse tijolo, né? E aí eles vão lançando, e depois eu vou lá verificar quais os foguetes que chegaram mais próximos, né? Eu faço um ranking, do primeiro até o último, né? E aí tem foguete que acerta o miserável do tijolo, tem foguete que vai parar longe demais. Eu fiz alguns lançamentos em São Paulo Potengi, que eles passavam do muro, né? Uns 3 passou do muro que os meninos tiveram que buscar lá, em Santa Cruz também. Então ganha mais pontos o grupo que chegar mais próximo, né? 20 pontos o que ficou em primeiro, e depois eu vou diminuindo a pontuação até o último. Então tá aqui, né, o lançamento, são 2 garrafas, as melhores garrafas são aquelas de corpo reto, como a Coca-Cola, a Quat, né, a laranja, aquelas da Coca-Cola. E aí eu consigo trabalhar conservação da quantidade de movimento, impulso, leis de Newton, estática, hidrostática, muita coisa que a gente trabalha, né? Dá para você abordar muita coisa. Mas o botar em prática, o botar a mão na massa aqui é fantástico. E aí as partes do foguete, né? A coifa, que é a parte de cima, que geralmente é onde vai a cápsula com os astronautas. Tanque de combustível, que é essa garrafa de baixo. As aletas, que são essas asas, que elas dão estabilidade ao foguete. Os alunos vão ver que se cortarem de qualquer jeito, viram uma bagunça e o bicho sai rodando, sai para todo canto. E a tubeira aqui, onde vai encaixar na minha base de lançamento, né? Aqui os materiais que são usados. Aqui eu explico a construção do foguete. Ó.
Toda a construção são 2 garrafas. As aletas que podem ser de plástico, daquelas pastas plásticas, ou podem ser de papelão. E aí tem o peso, você tem que colocar um determinado pezinho na frente, na coifa, né? Você tem que colocar um determinado pezinho para poder o centro de massa do foguete vir um pouco mais para frente. Porque se ele ficar muito leve, sem peso nenhum, quando acaba o combustível, ele sai desordenadamente, ele cai para qualquer canto, ele não vai na mesma trajetória, sabe? A resistência do ar tira ele do caminho. Então, tem muita coisa bacana aqui, tem um passo a passo. Aí está aqui o foguete pronto. E eles precisam também construir a base de lançamento. Eu dou algumas opções aqui, ou eu dou um vídeo para eles pesquisarem no YouTube, né? Cano, T, joelho, T, joelho, ou aquela curva, tá? Tem luva, então tem um pito de bicicleta, várias coisas para eles montarem a base de lançamento deles, né? Tem aluno que faz assim, pequenininha, tem aluno que faz assim, um negócio mais já bonitinho. Aqui tem que ter obrigatoriamente uma válvula de escape, porque caso o lançamento não dê certo, caso o foguete não saia, você tem que abortar a missão. Então você abre a válvula para o ar que você injetou na garrafa sair, né? Aqui por esse pito, ou aqui, por exemplo, você conecta a bomba de encher pneu de bicicleta e vai bombeando, bombeando, bombeando. O ar entra na garrafa, a garrafa ela já está com água. Aqui, ó, a gente bota a água mais ou menos até aqui assim, e enfia ela no cano e vai injetando o ar, né? A pressão lá dentro vai aumentando, 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 aumentando. Quando tiver com a pressão, é bom uma bomba que mostre com um medidor de pressão. E aí, quando chega a uma certa pressão, não recomendo passar de 90, porque tem garrafa que explode, né? Principalmente ela está muito machucada já, e ela pode explodir, pode causar um acidente, tá? Acima, eles dão um limite, eu acho que acima de 120 para ela explodir, mas eu não consigo passar de 90, né? E às vezes o aluno nem consegue. E aí tem muita coisa aqui, muita coisa. Tem a vedação para não ficar vazando água, né? Depois eu posso aprofundar isso para vocês. E aí, quando você lança esses foguetes, você alcança distâncias que você não consegue nem imaginar, só com água e pressão do ar, né? 100 metros, né? Você consegue alcançar fácil com esses foguetes, né? Se tiver bem vedado, se for um lançamento bem bacana, você consegue. Pronto, Márcio, você deve ter participado dessa oficina comigo. Eu dei eu acho que 2 oficinas em Macau de lançamento de foguete, né? Bem legal. Deixa eu só ver aqui se eu... Sim, professor? Oi. Pode falar? Pode, fica à vontade. Então, foi muito legal, eu participei sim. Você levou depois lá para aquele campo lá, para aquele campo lá fora Isso. de terra. Isso. E aí a gente estava construindo, nós estávamos construindo lá na sala e tudo. E eu, sinceramente, não estava acreditando que ia acontecer aquilo. Quando chegou lá e que você montou tudo e os meninos fizeram, e foi longe, muito longe, eu fiquei muito assustada. Falei, meu Deus, é uma arma. Assusta de verdade. Ninguém bota fé no que você está fazendo ali. Ninguém bota fé, de verdade. Quando você lança, é muito longe. É por isso que essa atividade tem que ser feita em uma área aberta, né? Mesmo se for um ginásio, é perigoso. A zoada que vai fazer é gigantesca, né? Ou na praia, né? Já leva aí os meninos para... Marca um horário no contraturno, dá certo também. Num local que não tenha ninguém na praia, né? Dá certo também. Bacana. Tô acabando já. Aqui tem a do ovo cru, apanhar um ovo cru, né? Eu falo do conceito de impulso. O impulso no início do movimento depende do tempo que você aplica uma determinada força para você pular, para você começar a correr, uma arma, para chutar uma bola, para bater uma bola de vôlei.
esses canhões, super canhões da Segunda Guerra Mundial, como o Dora, canhão alemão, que tinha 32 metros só do canhão, só do bico de ferro dele. Então eles perceberam que quanto mais tempo a bala passava dentro do cano, maior era o alcance. Então eu falo de todo o conteúdo do impulso, tanto no início quanto no final do movimento, porque no final tem uma coisa bacana. Quando você vai receber uma chave, alguém jogou um molho de chave para você, de um primeiro andar, ou você está fora de casa, alguém jogou lá de dentro para você pegar. Se você deixar a mão parada e a chave bate, vai machucar sua mão. Então, o que você faz? Acompanha o movimento. Você aumenta o tempo de interação. Esse tempo de queda, você aumenta esse tempo de interação da chave com a sua mão. Com isso, a força que ela vai fazer na sua mão diminui. E você não vai sentir impacto nenhum. É um exemplo esse parkour que a galera vem correndo, pula e rola. Eles não machucam os corpos. O airbag, você aumenta o tempo final na colisão, faz com que a força aplicada nos corpos seja menor, né? E aí eu faço essa atividade, qual é a atividade? Os alunos, eles precisam soltar um ovo, aqui foi em Ceará Mirim, Macau não consegui fazer, porque o único prédio que tem um primeiro andar é muito baixinho, então eu faço do primeiro andar e do segundo andar, eles precisam soltar o ovo, e o resto do grupo fica embaixo para apanhar. E eles podem bolar qualquer estratégia para pegar esse ovo. E aí, em Ceará Mirim, teve uma aluna arrochada lá, que o menino soltou o ovo do segundo andar, ela pegou do primeiro andar, só com a mão, o caba soltou o ovo, ela veio acompanhando o movimento do ovo, e pegou o ovo, não quebrou, e o menino subiu no segundo andar, ela fez a mesma coisa, jogou do segundo andar e ela conseguiu pegar, acompanhando o movimento, aumentando o tempo de interação, diminuindo a força, e o ovo não quebrou. E aí eles usam lençol, esse aqui foi em São Paulo, Potengi, usam a bata, usam um balde com água, inventam um bocado de coisa para apanhar esse ovo sem quebrar, né? É muito legal. Tem turma que estica o lençol e o ovo cai do lado. Então, é muito bacana, né? Não fica aquela ceboseira, porque não são muitos ovos que quebram. Geralmente quebra um ou dois ali. Mas é bem legal também essa atividade, né? E eu também peço um relatório para eles dizendo, falando do conceito físico que está sendo aplicado ali, porque o que faz eles não quebrarem o ovo se eles pegarem dessa forma, né? Essa questão do impulso e o tempo variando, o tempo influenciando na força aplicada. Também é bem interessante. E para finalizar o ano com chave de ouro, eu dou o conteúdo de estática. E aí eu dou todo o conteúdo de estática, que é bem grande, né? Equilíbrio dos corpos, centro de massa, gravidade, torque, alavancas, faço um bocado de coisa. E aí eu entro com a atividade de ponte de macarrão. E aí, essa também, Márcia, é uma atividade que a galera não bota muita fé. Então eu digo, olha, tem que construir uma ponte de macarrão. Existem competições em universidades, competições a nível, inclusive, nacional, de pontes de macarrão. Lógico, em cursos de engenharia. E a galera tem que construir uma ponte. E eu dou a eles os materiais, ó. Macarrão, até 3 pacotes, porque até 3, nem dá 3, porque essa ponta eu boto um limite de peso, ela só pode ter no máximo 1,5 kg. Então, 3 pacotes de macarrão já vai 1,5 kg. Então, não pode passar de 1,5 kg. E eu dou o tamanho, as dimensões dessa ponte. E aí, o que eles podem usar, né? Entregou a ponte em condições de participar, bonitinha, arrumadinha, já está ganhando uma pontuação. Para começar a ganhar pontuação, essa ponte ela tem que suportar no mínimo 10 quilos. Então, quando o aluno constrói a ponte, no meio dela, eu peço para eles botarem uma barrinha de ferro, onde eu vou pendurar os pesos. Né? Eu pego os pesos da academia e vou pendurando ali. Suportou no mínimo 10 quilos, já está pontuando. A equipe que fizer mais pontos é a equipe campeã, mais quilos, a que suportar mais quilos, né?
E aí ela tem que ter um tamanho mínimo e um peso mínimo. E aí eu peço também um relatório e o projeto da ponte, ó. E aí um exemplo aqui, ó. Outro exemplo de ponte com macarrão e durepox, tá, galera? E cola, né? E aí no meio aqui eles botam, atravessando de uma ponta a outra, uma barrinha de ferro, onde eu vou pendurar um ganchinho e vou botar aqui os pesos aqui embaixo. E vou contando. E aí eu boto aqui a pontuação e as medidas. Massa da ponte, né? No mínimo 1, no máximo... Mesmo 1, já, a ponte já é fraca demais. Comprimento da ponte. E no meio colocar esse suporte para colocar o peso. Essa atividade também é fantástica, eu vou dizer por quê. Quando você faz, sempre tem aquele aluno que faz de qualquer jeito, mas tem aquele aluno que se dedica. Então eu já consegui aluno colocando, se não me engano, 58 quilogramas essa ponte aguentou. Eu já tive aluno, um grupo, que aguentou 58 quilogramas. Então, é fantástico. Quando eles veem aquilo ali, faz, poxa, aguenta tudo. Eu não botava fé que aguentava, não, né? Mas aguenta. Então, é muito legal também isso daí. Certo, galera? Mas, de qualquer forma, eu queria trazer para vocês vocês verem como é que eu trabalho, né? Alguns conteúdos, algumas atividades que dá para vocês trabalharem, até para abrir um pouco a cabeça de vocês para outras coisas. Quem não botou o presente, bota logo o presente aí, tá? E eu queria agradecer, né? Se a nossa aula acabar hoje, não é um curso da forma como eu gostaria de dar a disciplina, tá? Eu gosto de fazer mais, eu gosto de fazer experimentos, eu gosto de trabalhar bastante coisa com vocês, mas eu espero que eu tenha contribuído em alguma coisa, né? Ajudado a alimentar as ideias da cabecinha de vocês. Se precisarem de mim para qualquer coisa, para bolar alguma coisa, alguma atividade, ou se quiserem para um possível uma ajuda no final, tá? No final do curso, né? Eu tô aqui também, tá? Então, fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos. E espero embarrar por vocês e com vocês aí pelos caminhos da vida. Cheiro no coração. Valeu, Francisca. Muito obrigado. Que massa, Ramos. Que massa de verdade. Muito, muito, muito obrigado. Fico feliz. Exatamente, Eliane. Dá pra gente mudar a abordagem, né? Trabalhar de uma outra forma e abordar outras disciplinas, sim. Dá sim pra gente mudar isso daí. Beleza? Muito obrigado, Ingrid. Muito obrigado. Então, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Se precisarem de mim, tô aqui, tá certo? Tchau.